irmãos, graça e paz a todos, né? E tenhamos aí uma escola dominical abençoada, já foi orado pela irmã Eunice, né? Que Deus esteja nos capacitando para aprender também, né? A cada dia, cada momento, que a maior escola do mundo é a escola dominical. Vamos fazer uma oração então antes de começar o nosso estudo. Grandioso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento que vamos estar aqui, Pai, estudando a Tua Palavra. Nos capacite, Pai, a começar em mim, para trazer aos irmãos, Pai, aquilo que precisamos aprender a cada dia e colocar em prática em nossas vidas. Esteja abençoando, Senhor, cada família, os irmãos que também não puderam estar aqui, estejam com eles nas suas casas, guardando-os, protegendo, Pai. Abençoa esta igreja, Senhor, em nome do Teu amado Jesus. Amém, Senhor. Hoje, irmão, vamos estar então estudando o capítulo 3, né, da Confissão de Fé de Westminster, né, que vem falar dos eternos decretos de Deus. Nós já estudamos então sobre, né, como que foi feito esse documento, né, desde lá das suas origens, né, da Assembleia que foi formada, né, preparada pelo Senhor no ano de 1643 até 1649, né, colocando esse documento tão importantíssimo para a nossa igreja, né, que a palavra de Deus é a base e ele veio, né, para colocar em ordem, né, a teologia, né, da palavra do Senhor, para a gente ter aí, entender desde a criação até a redenção, os propósitos de Deus. Então, o capítulo 3 vem falar dos eternos decretos de Deus, né? Por que a gente coloca um tema assim que vem falar, né, que até eu quero dizer assim aos irmãos que eu sou limitado a falar desse assunto, né? Porque a gente falar que vai entrar no assunto de predestinação, eleição, né? Por que nós estamos aqui? Né? Será que o meu nome está lá arrolado no livro da vida? Né? Então, só Deus sabe. Mas nós, né, dentro da nossa consciência, né, que o Espírito Santo nos afirma, temos isso em nós, né, que a gente sabe, porque senão a gente não estaria aqui, né, para aprender, buscar, estudar a Tua Palavra. Então temos um propósito, né, de honrar ao nosso Deus e buscar, porque Ele já nos escolheu, Ele já nos aceitou antes da fundação do mundo. Porque se a gente for falar, a gente tem duas datas especiais, né, que a gente coloca em mente, né? A gente lembra, assim, que a gente tem aí, que a gente alegra, né, com a data do nosso nascimento, que está aí no nosso documento, né, e o dia que a gente pensa assim, mas qual a minha finalidade nesta vida? Né? Qual o propósito? Então, o propósito que Deus colocou você aqui, Ele tem um caminho já traçado para você, né, que não devemos, então, desviar desse caminho. Antes de entrar já na leitura do texto, antes de entrar nos comentários, vamos fazer leitura no livro de Salmos. Peço aos irmãos que abram, né, no livro de Salmos, capítulo 139. Capítulo 139, o verso 16. Salmos 139, o verso 16. Diz assim na palavra de Deus: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, então Deus, lá na fundação do mundo, antes da criação, Ele já sabia da sua vida, né, o que você ia passar hoje, né, porque Deus, Ele é soberano. É uma palavra que a gente tem que colocar sempre em mente. Deus é soberano e só Ele, né, que tem esse poder. Ok, vamos então, irmão, agora, depois da leitura da palavra de Deus, a gente peça aos irmãos que peguem o texto que eu entreguei aí, a gente dá uma lida nele aí, pensa na parte introdutória, né, dos eternos decretos de Deus. O que ele vem falar? O estudo 3 da Confissão de Fé de Westminster. Deus é onipotente e tudo o que pretende fazer, Ele já decretou. A Trindade planejou tudo antes de criar. Tudo veio a existir a partir de um plano elaborado por Deus,
que determinou o propósito de cada coisa ou pessoa criada. Wayne Grudem define: os decretos de Deus são os divinos desígnios eternos, por meio dos quais, antes da criação do mundo, ele determinou realizar tudo o que acontece. Entendo que os decretos de Deus revelam que ele tem um plano ou propósito para tudo que existe. Esse plano é percebido nas obras da criação, da providência e redenção. Todo cristão deve crer e viver essa doutrina de forma plena. Tudo está sob o controle do Pai. Thomas Brooks diz: toda a felicidade atual do crente e toda a sua felicidade futura originam-se nos eternos propósitos de Deus. Deve-se levar em conta principalmente os sofrimentos dessa vida. Jó, que viveu um período de grande sofrimento, nos ensina: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Está lá no livro de Jó, capítulo 42, verso 12, né? Ele nos ensina 3 lições. Deus é onipotente, Ele tudo pode, não é impossível para Deus. Ele é poderoso para realizar tudo o que quiser. O segundo, Deus age planejadamente. Ele faz planos, seus pensamentos e ideias determinam tudo o que acontece na nossa vida. O 3, os planos de Deus são eficazes. Nenhum plano ele pode ser frustrado. Nenhum plano dele pode ser frustrado. Ninguém jamais poderá impedir o agir de Deus. Há momentos na nossa vida que enfrentamos sofrimentos inexplicáveis. Saber que Deus está no comando é muito consolador. Elizabeth Elliot diz: Deus sabe o que está fazendo e não tem nenhuma obrigação de nos dar qualquer explicação. Estudaremos hoje a doutrina dos eternos decretos de Deus. Então nós temos aqui uma introdução de falar, ou seja, de entender o que seriam os eternos decretos de Deus. Ou seja, tudo ele já planejou. Deus é um Deus poderoso, um Deus organizado, vamos dizer assim, em termos de organizar tudo. Ele preparou de antemão, ele já tinha um plano para a nossa vida, para cada um de nós. Porque a gente sabe que tem irmãos mesmo da igreja presbiteriana que não procuram entender por que uns são eleitos para a salvação e outros para a condenação. Porque nós temos os vasos de honra, que eu tenho 2 vasos aqui à frente, por exemplo, aqui do lado do púlpito, Um pode ser para a honra, dando um exemplo de pessoas, um para a honra, outro para a desonra. Jesus fala, uma das passagens dele, no final dos tempos, nos sinais, que 2, por exemplo, estarão dormindo, por exemplo, no lugar, no arrebatamento, quando ele voltar, um será levado, o outro ficará. Aí por que isso? Gente, isso aí é decreto de Deus. Agora tem um propósito, você tem que ter certeza da sua salvação. Você não está aqui por acaso, se você é um crente fiel, um cristão que busca a Deus, ele já tem um propósito na sua vida. Então você tem que fazer o quê? Orar, estudar a palavra para que ele tire todas as dúvidas da sua cabeça que a gente coloca. Somos seres humanos, a gente vem com essas dúvidas. Será que eu sou eleito? Será que eu estou arrolado no livro da vida? Você imagina se esse livro da vida a gente tivesse cópia dele? Imagina, o pastor André ia sair pregando, nós, como também igreja, saímos pregando para o cidadão que a pessoa não está rolada no livro da vida. Por que eu vou pregar para ele? Para que eu vou levar a mensagem do Senhor? Então é por isso que Deus não permite. Por quê? Para que nós temos fé de estar aqui e de ser, ou seja, instrumentos dele. E nem os anjos não sabem quem está rolado no livro da vida. Nem os anjos, só ele e o Filho, Jesus, que sabe, porque quem crê no Filho, esse será salvo. Jesus fala, as minhas ovelhas eu conheço, ou seja, aquelas que ele não conhece, ele já sabe, ou seja, aquelas que estão do aprisco, está lá, ele já está cuidando, ele conhece as ovelhas, e as que ele não conhece, ou seja, essa ele já elimina, extermina,
tire fora, tira fora, né? Então a gente vai falar desses decretos de Deus. Na parte 1 do estudo 3, vem falar assim, aí na folha, né, embaixo. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ou seja, nós vamos entrar então no assunto aqui agora, né, que a gente vai falar da questão da predestinação, ou a doutrina dos eleitos, né? É um tema assim que a gente, igual eu já falei aqui, eu sou limitado para falar, né? E até pastores falam, né? Eu conversei com o pastor André, é um tema muito delicado, porque tem pessoas que não creem nessa predestinação, né? Tem de outras denominações que vão falar que isso não existe. Gente, isso é bíblico, e nós vamos entrar em todas as partes que vem trazer. O apóstolo Paulo enfatiza, né, na carta aos Romanos, a carta aos Efésios, sobre a questão da predestinação. Isso é doutrina bíblica, não é doutrina dos homens, senão não estava na palavra de Deus, né? Na pergunta 1.1 diz assim: o que são os decretos de Deus? Ao irmão que eu entreguei então, né, esse papelzinho aí, amarelinho, eu peço ao irmão que lê as duas passagens. Eu coloquei duas passagens na palavra de Deus, né, a respeito dessa pergunta: o que são? Antes de eu chegar na resposta, e aí, como nós estamos na escola dominical, eu peço aos irmãos, qualquer dúvida pode interromper, para a gente estar, né, entrando no diálogo aí, e debatendo o assunto, né? Porque é prazeroso a gente estar aqui estudando a palavra de Deus, né? Então eu peço ao irmão que leia as passagens que está aí, que eu entreguei. Da pergunta 1.1, o que são os decretos de Deus? Para que se sabe desse nascente do sol, desde o poente até foram a mim, e não há outro. Se eu sou o Senhor, não há outro. Eu formo a luz que criou as trevas, eu faço a paz que causa o mal. Eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Tem as duas passagens, né? Está na Isaías também, um pouquinho na frente. Lembrai-vos das coisas passadas desde a sua antiguidade. Eu sou o seu Deus. Não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, o qual anuncia o fim desses princípios e fala dessas antiguidades. Coisas ainda não sucederam. Digo, meu conselho será firme e farei todas as minhas vontades. O que acho a rapina deste Oriente é uma terra renovada, renota o homem e meu semelhante, porque assim diz, assim farei, e eu farei também tu farás. Isso, então nós temos aí Deus falando, né? Ele formou a luz como as trevas, né? Ele traz a paz e também causa o mal, né? Porque a gente sabe disso, né? Principalmente a gente, como se diz, que a gente crê, né, em Jesus. Às vezes tem pessoas que vêm nos afrontar, né? Ou seja, por causa do nosso Salvador Jesus, pessoas que não creem, que não querem saber, né, de Deus, né? Então, ou seja, esse conflito desde quando o pecado entrou no mundo, já começou a questão da inveja, a questão das perseguições. Então nós íamos passar por essas aflições, né, que Jesus mesmo, ele lá afirmou. E ele é soberano. Por quê? Deus não tem nenhum conselheiro, não teve e não terá, que vai, né, ficar ali do lado dele auxiliando alguma coisa. Ele não precisa, porque ele é soberano, ele é único, né? Ou seja, os seus planos já foram todos traçados, né? Os nossos planos, o plano da fundação do mundo,
o plano, né, desde o pecado do homem, lá da criação, antes do pecado, da criação, da providência, né, que ele tinha que providenciar a salvação do homem e a redenção, ele já preparou, já planejou, né, antes de nós pensar em existir, né, da humanidade existir, ele já preparou tudo. E eu colocando aqui a resposta, de acordo com o que a irmã leu, vem falar, né? Então, o que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são os divinos desígnios eternos, por meio dos quais, antes da criação do mundo, ele determinou realizar tudo o que acontece, né? Ou seja, então, isso são os decretos de Deus. Antes da fundação do mundo, ele já decretou, ele já planejou, né? Ou seja, ele já providenciou tudo, né? Ok. E vamos para a pergunta agora 1.2, continuando, dentro do nosso estudo, do estudo 3, diz assim a pergunta: quando e com que propósitos Deus decretou todas as coisas? Quando e com que propósitos Deus decretou todas as coisas? Aí eu peço ao irmão ou à irmã que está aí com a passagem, né, dessa pergunta que passa a leitura aí dos textos, né, que está aí, né, aos versículos, né, que vem ajudar para a resposta. Qual profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha aí, né? Então Deus, ninguém conhece o plano de Deus, não conhece o pensamento de Deus, não tem criatura nenhuma. E a criatura questiona, às vezes, né, nós questionamos a Deus, certos acontecimentos na vida, né, que a gente se sente abalado, por que isso? Nós não temos que interrogar a Deus. Esses são decretos dele, são propósitos que ele já definiu para cada um de nós passar nessa vida, né? Então essa questão aí que, como se diz, que eu já falei da questão do conselheiro, eu não sei de conselheiro, né? Deus, ele é único, ele é soberano, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, ele é Deus. Aí a resposta eu coloquei assim: os decretos de Deus são os divinos desígnios eternos por meio dos quais, antes da criação do mundo, ele determinou realizar tudo o que acontece, né? Ele tem um plano ou propósito para tudo, né, que existe e é percebido nas obras da criação, da providência e da redenção, né? Ou seja, então tudo ele já planejou também, desde antemão. Ok. A pergunta 1.3 diz assim: se Deus pré-ordenou tudo quanto acontece, como não ser Ele o autor do pecado? Onde fica a vontade humana? Olha a pergunta de novo. Se Deus pré-ordenou tudo quando acontece, como não ser Ele o autor do pecado? Onde fica a vontade humana, né? Esse aí, irmãos, eu fazendo o estudo, eu coloquei assim: pois Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. A vontade do homem estava debaixo da ação permissiva de Deus. Ordenando livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Ou seja, então, Deus preordenou tudo. Ou seja, Ele é luz e nele não há trevas, né? Ou seja, Deus, Ele não é autor do pecado. Deus não é autor do pecado, né? Porque o mal, ele subsiste, né? Ele não é um ser. Ou seja, então Deus, ou seja, ele já preparou, ele sabia que o mal estaria ali, né, atrapalhando a criatura dele, a criatura. Vamos lembrar, quando Deus formou os anjos, preparou os anjos, antes do homem, não tinha um anjo de luz? Todos, vamos falar lá de Satanás, era anjo de luz, né, perfeito. Mas o que aconteceu? O mal entrou no coração dele, e ele fez o que? Aquele rebuliço, Deus expulsou ele com a legião, né, de anjos que se tornaram os demônios, né? Então, ou seja, nele não há treva nenhuma. Ele é Deus, ele é luz, ele é perfeito. Ele não aceita auxiliador, ele não aceita ninguém
está do lado dele, aconselhando e fazendo as coisas. Né? Mas Deus já sabia que ele ia ser traído por ele. Oi? Deus já sabia que isso ia entrar no coração dele. Ah, eu imagino que sim. Sim. Deus não criou o mal, mas ele usa dele para assumir. Ele sabia que aquele, como se diz, né? Como ele é soberano, ele já sabia que aquele anjo ia cair, ia levar mais um. Porque senão a gente tira a soberania de Deus. Não, porque senão se a gente soubesse da soberania, tivesse esse poder, o que a gente não ia fazer, E né? Deus nunca tem um plano B, né? Ele Não. sabia de tudo que estava Não, ia acontecer. Essa questão do plano B aí, o plano dele é único, é eterno, né? Não tem, não, então isso aqui não deu certo, eu vou para esse. Isso é com nós, criaturas. Para Deus que é criador, não tem isso aí. Ele é perfeito. Ou seja, o que ele decretou, a ação permissiva dele vai acontecer. Então ele já sabia que aquele anjo ia cair. E quantos que não caíram, né? Ou seja, querendo ocupar o lugar dele. E eu não preciso de auxiliador. Ele não precisa. Um exemplo assim, que eu vejo bem bacana é da história de José. Como Deus usou do mal para fazer um bem maior. De tudo que aconteceu com José, ele preparou a José para vir o povo da terra do Egito, que senão eles iam morrer de fome naquela terra que não tinha ninguém. Às vezes, né, a gente vê assim, coisas na vida assim, que a gente acha assim, mas por que isso? Né? Como eu já falei, a gente fica questionando. Mas tudo Deus tem um propósito. Ou seja, todas as ações que acontecem na nossa vida estão debaixo da graça do Senhor, da graça de Deus. Né? Às vezes a gente quer que Deus resolva, mas você falar, é o concedido por ele, não tem meio termo. É sim que ele vai resolver, se não, não vou. Vamos lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne que atormentava ele dia e noite, noite e dia. O que Deus falou para ele? Paulo, eu não vou tirar esse espinho na carne. A minha graça te basta. Às vezes a gente vai ter nossos espinhos na carne. A gente passa na vida. Então assim, a gente tem que entender que o decreto de Deus, gente, você não vem querer atropelar, não. E se você for na frente do Senhor, a coisa vai ser dura, vai apanhar. Aí vem a ação permissiva. Então, peraí, ele está querendo, então eu vou deixar ele. Lá na frente ele vai arrepender, vai voltar para mim. Como se a gente fala o ditado que certos pais falavam, né? Vai quebrar a cara primeiro, depois vai voltar. Vamos lembrar do filho pródigo, né? Aonde ele foi parar? No mundo, desconhecido, cavou todas as suas iguarias, seus dinheiros, foi se tornar o quê? Tratador de forças. Ou seja, o que o pai falou para ele? Meu filho, não vai, não faça isso. Fez tudo errado, mas Deus teve a providência ainda, né, de aquele filho voltar para o pai. Uma parábola que Jesus usou, mas é colocando para nós. Aí vamos falar da questão da eleição, né, que a gente vai chegar lá agora. Continuando, na pergunta, segunda parte da confissão de fé, diz assim: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. A segunda parte da confissão de fé, aí do estudo 3. Simone, o Fred, ele chegou, se quiser passar isso para ele, não sei se ele pegou, passa lá para ele, por favor. A primeira pergunta que vem a respeito dessa parte, né, a segunda parte, vem falar assim: Deus decreta todos os eventos que acontecerão por causa da sua soberania ou por causa da sua presciência. Olha a pergunta novamente. Deus decreta todos os eventos que acontecerão por causa da sua soberania ou por causa da sua presciência. Peça ao irmão que está com essa passagem aí, que são várias, mas eu deixei uma aí registrada, mas está lendo para nós, por favor. Romanos 9, capítulo 9, versículos de 11 a 18. Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que o chama. Já fora dito a ela: mais velho será certo e mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem aprover me ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder
e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem misericórdia de quem quer, também endurece a quem lhe apraz. Então aí nós temos aí vendo, ou seja, vamos começar lá do filho de Jacó, do filho de Isaac, Esaú e Jacó. Um servirá ao outro, o mais bolso, o mais velho servirá ao mais bolso, né? Ou seja, Deus já decretou, porque sabia que o coração de Jacó seria dele, né? Ou seja, Esaú aborreceu o Senhor. Deus já sabia que Esaú ia aborrecer o Senhor. E quando ele nasceu, já foi fazer coisas, como se diz, que ele ficou jovem, adulto, foi buscar os prazeres da vida. A Bíblia não relata, mas que a gente percebe que aconteceu isso. E Jacó já era um homem mais temente a Deus, um homem de oração. Então Deus preparou. A questão do faraó, Deus permitiu o quê? Todas as pragas. Por quê? Porque queria mostrar para o faraó, porque ele endurece o coração quando ele endurece, e quando ele quer deixar amolecer o coração, ele vai fazer as coisas. Mas ali no caso de faraó, ele quis mostrar para o faraó que ele é soberano. O faraó não era nada diante dele, né? Claro que todo o povo do Egito, de Israel, passou por aquela situação, mas Deus tinha um propósito para eles anos depois, desde quando eles chegaram no Egito, da saída ali da terra de Canaã, na questão da seca, foi morar no Egito. Deus já preparou os 400 e poucos anos depois a saída deles, ou seja, para a terra prometida. Ou seja, Deus de antemão preparou, e Ele faz tudo segundo o seu propósito, segundo o seu querer. Ele vai aborrecer um, ou seja, um vai estar aborrecido, o outro ele vai amar. Isso é Deus, Ele sabe os seus propósitos, Ok. A resposta eu coloquei assim: através da sua soberania e presciência, o estudo está debaixo do seu controle e Ele sabe todas as coisas. Então, essa aí, a gente for levar a resposta, nesse sentido aí, a gente vai estar respondendo essa pergunta que ele fala, o que Deus decretou, todos os eventos que acontecerão. A pergunta 2.2: há diferença entre Deus decretar ou permitir que determinadas coisas aconteçam na vida de um crente? Essa não tem passagem. Eu queria saber se algum irmão queria comentar. Olha a pergunta novamente. Há diferença entre Deus decretar ou permitir que determinadas coisas aconteçam na vida de um crente? Há diferença? Eu penso que sim. Porque se ele decretar, vai acontecer. Agora, quando ele permite, por exemplo, eu tenho, se ele permite é porque ele me dá liberdade. Eu tenho a liberdade de escolher entre usar uma droga ou não. Se eu decidir que eu vou usar a droga, ele vai me permitir usar, Então, assim, ele não decretou que eu vou usar ou que eu não vou usar, mas ele permite que eu use. É como diz o versículo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então ele permite que eu use droga, mas me convém? Não me convém, mas ele permite que eu use. Mas se ele decretar que eu não vou usar, eu não vou usar porque ele decretou que eu não vou usar. E aí ele não me dá liberdade. Ele tem um decreto, não tem liberdade, tem decreto. Se a gente for pegar assim, igual você falou, a questão do decreto, e da permissão de Deus, há uma diferença entre decreto e permissão. Agora, se eu for trazer um paralelo da questão do decreto permissivo que Deus permite, que a ação permissiva de Deus, aí não há diferença, você está me entendendo? Se eu pegar e trazer no sentido, porque tem a ação do decreto permissivo de Deus, ou seja, o decreto permissivo e a ação permissiva de Deus é um só, aí não há diferença. Está entendendo? Porque, por exemplo, Deus decretou a formação do mundo, a providência porque o homem pecou, e a redenção para livrar ele desse mal que ele causou, do pecado. Ou seja, se for o decreto de Deus. Agora, trazendo para nós, cristãos, o decreto permissivo ou a ação permissiva de Deus, aí não tem diferença. Por quê? Porque ele vai, ou seja, pode decretar permissivo: olha, Eunice, eu vou deixar você fazer isso então, você está querendo? Então vai. Não, Eunice, não vai acontecer, não vou permitir. Ou seja, então ele vai ter o sim ou não tem meio termo. O plano B, Oi? Não entendi? A história de Jonas. Ele falou: vou para cá, não, você vai para onde eu te mandei. De uma forma
Teve que passar por Nem o próprio Jesus teve. Quando Jesus chegou e falou, Pai, me livra desse cálice. Ele falou, não, você vai. naqueles últimos momentos dele, antes de ser preso, né? Quando ele estava orando no jardim do Getsemane, ele orou. Livre-arbítrio é isso, né? O povo fala que tem. Esse livre-arbítrio a gente não pode nem comentar, porque livre-arbítrio a pessoa entende que pode fazer tudo o que quiser. Agora, nós cristãos, crentes, peraí, se eu sei que eu não posso mentir, por que eu vou mentir? Ou seja, isso aí, a pessoa entende livre-arbítrio, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Vamos pensar bem aqui. Se nós somos salvos, já somos eleitos, né? Você imagina, você vai, vou tirar umas férias da igreja. Vou tirar umas férias. Eu já estou salvo, tranquilo, depois eu volto. Imagina como seria. Mas nós vamos ter essa atitude? Claro que não. Porque nós somos cristãos, o que Jesus fala? Né? Ou seja, eu conheço as minhas ovelhas. Ou seja, então se nós somos ovelhas do seu pastoreio, a gente vai fazer coisas erradas lá fora? Vou tirar férias? Isso não existe, né? Ou seja, então nós estamos aqui com um propósito. Mas tem irmãos que estão fora da casa de Deus, está fora. Mas Deus sabe, se ele é eleito, ele vai voltar de alguma forma, um dia vai. Né? Tem irmãos que, eu não vou citar aqui, né? Se por exemplo, ele estava fora da igreja, era músico, né, do louvor, morreu. Mas antes de morrer, ele chegou desesperado no hospital. Ou seja, sofreu um acidente. Ou seja, chegou clamando, Senhor, tem misericórdia. Gente, aí você vai me falar, é só ele e Deus. Mesmo que ele está fora, se ele for eleito, ele vai voltar. Ele vai estar ali. Antes de morrer, Deus vai dar salvação para ele. Porque já era um eleito. E tem gente que passa pela igreja, você imagina que ele é um crentaço, mas talvez não é eleito. Ou seja, por quê? No coração dele não tinha nada, né, do Senhor Jesus. Ele não buscava, passou pela igreja. Agora tem aquele que é eleito, que está na igreja, que realmente serve ao Senhor. Porque servir ao Senhor, a gente sabe, ou seja, servir com amor, né, em tudo, né? Ou seja, em tudo dar graça, em tudo servir com amor ao Senhor. Eu tenho pessoas que a gente pensa, mas será que essa pessoa é um eleito? A gente faz essa pergunta, né? A atitude dele lá fora é diferente do que está na igreja. Achei interessante, eu estava assistindo o vídeo do pastor, na igreja cristiana de São Paulo, ele falando, a esposa o tempo todo na igreja, a vida toda na igreja, mas quem morreu primeiro foi o marido. O marido fazia o quê? Levava ela para a igreja, deixava ela na porta da igreja e ia embora, depois buscava. Nunca entrou para dentro da igreja, estudar a palavra, conhecer esse Deus maravilhoso, mas morreu primeiro. Passou por lá e fez o velório. E aí? Ninguém sabe. A esposa estava na igreja, mas aí, como se diz, Deus é soberano e nós somos o quê? Limitados. Nós não sabemos, então nem devemos julgar essa casa, né? Ok, vamos passar para frente, irmãos, para a terceira parte da confissão de fé, que vem falar assim: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Aí vem a pergunta: Deus determinou destino eterno de homens e anjos, céu e inferno, antes de serem criados? Peço ao irmão que está aí com a passagem 3.1, da pergunta 3.1, que faça a leitura aí. Tem três versículos, né, que faça a leitura, por favor. Conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, dos anjos eleitos. Tem sempre conhecendo várias essas coisas. Nada fazem por parcialidade. Essa é da 3.1, né? Repete, por favor, Tiago, só mais. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Ou seja, né, então Deus já determinou, sim, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna, né? Tanto homens quanto os seus anjos, né? Os anjos caídos, que eu já falei no início, né, do nosso estudo, a questão de Satanás, né, e toda a
sua corte, na sua legião lá, né, que desceu, né, do céu, expulso do céu, né? A Cita no versículo aí, anjos eleitos, né? Oi? Tanto que ele cita anjos eleitos. Isso. Teve eleitos. A questão da eleição, né? Eu coloquei assim, sim, pois antes da fundação do mundo, Deus escolheu ou predestinou uns para a salvação, outros para a condenação. Né? É interessante que Calvino, né, quando que a gente somos crentes reformados, né? Calvino, quando ele estava estudando sobre essa questão da predestinação, da eleição, ele falou uma coisa: aquilo que a Bíblia me revela, eu posso entrar em comentários, debater, né, discutir. Aquilo que a palavra de Deus não me revela, encerra o inquérito, não tem conversa. Ou seja, eu não posso querer, né, igual meu Deus ao meu Criador. Ou seja, encerra o assunto. Que a gente tem que calar quando a Bíblia se cala. Então tem que dar nossa opinião. Ela se cala, ela não falou isso, a gente se cala também. Deuteronômio 29 vem falar, né? Aquilo que é revelado aos homens, né, podemos conhecer, podemos discutir. Aquilo que não é revelado, cabe somente ao nosso Deus. Ou seja, então, não devemos ir além, porque nós somos, gente, limitados, né, criaturas. Ok. Então, Deus preparou-os para a salvação, outros para a condenação. Romanos 8, se o irmão quiser abrir aí, eu achei interessante pegar só colocar mais um paralelo aí, essa pergunta. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, verso 28 ao 33. Eu achei interessante colocar esse paralelo, para a gente entender mais sobre essa doutrina da eleição, né? Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Né? Que palavra, né, que Paulo colocou aqui. Ou seja, a nossa esperança está onde? Em Cristo. Se Deus já nos predestinou, Ele já nos justificou, né? Ou seja, Ele já nos glorificou no seu Filho para ser irmãos. Mas quem que é o primogênito? Jesus, né? Jesus é o primogênito de tudo, né? De todos. Então, interessante, é isso aí que a gente tem que ter, essa esperança, né? Ok. Irmãos, continuando aí, agora pergunta 3.2. Diz assim: existe dupla predestinação antes do pecado, ou uma predestinação somente para a salvação e exclusiva aos homens depois do pecado? Que pergunta! Dupla predestinação ou uma somente? Ao irmão que está com essa passagem, por favor, né, dessa pergunta, que faça a leitura, por favor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, então em Jesus já nos predestinou, já nos elegeu uma vez somente, né? Já nos preparou, não tem duas vezes, né? Ou seja, a questão da dupla predestinação, eu posso levar assim: aqueles que foram condenados, né? Ou seja, já estão condenados para a morte eterna, e aos que estão salvos para a vida eterna. Agora, a predestinação nossa, do crente, é uma só em
Cristo, né? Ou seja, já nos escolheu. Interessante que segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra beneplácito quer dizer bom prazer da sua vontade, né? Na parte 4 da confissão de fé, diz assim: esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. A parte 4 da confissão de fé, né? Do capítulo 3. Aí vem a pergunta a respeito aí. O número dos eleitos está definido ou pode ser alterado? É seu irmão que está com essa passagem, faça a leitura, por favor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa Cristo. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Isso. Aí vamos falar, gente, da igreja invisível, que está vindo às futuras gerações, né? Se fosse hoje a volta de Jesus, já tinha determinado os eleitos, né, o número. Mas, como se diz, até ele voltar, esse número vai, ou seja, ele já sabe os eleitos. Vamos falar da igreja invisível, aqui ainda vai igreja. As futuras gerações, os netos dos netos, né? Se até lá Jesus não tiver voltado ainda, ou seja, esse número vai sempre alterando, mas ele já sabe os eleitos. Vocês estão me entendendo, irmãos? O que a gente tem que pôr em mente é isso, né? A igreja invisível, né? Dessa questão, porque Deus, ele é soberano, Deus sabe. Mas o que Jesus falou aí? Eu conheço as minhas ovelhas, e ainda há outras que ainda tem que buscar, não é isso? Ele falou lá, no final da mensagem, né? Definido, na verdade, já está. É porque o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus, né? Nós pensamos de uma forma finita, e Deus é infinito. Infinito. Né? Ele já tem o tempo do retorno de Cristo, tudo direitinho. Mas assim, se a gente for analisar aos nossos olhos, né? A gente está pensando ainda igual você colocou aí, né? A questão da igreja invisível, que é aqueles que ainda vão chegar, mas ele está no tempo e na pré-ordenação de Deus. Já está rolado no livro da Já está vida. rolado no livro da vida. Nós não sabemos. Por isso é a importância da gente sempre continuar pregando. Se a gente soubesse quem era salvo, quem era não, a gente ia ficar acomodado, né? Enquanto cristãos, né? De falar do Evangelho. É que muitas pessoas pensam, mas por quê? Se aquela pessoa está no mundo ali, está perdida, por que eu vou pregar o Evangelho? Não, você tem que pregar. Isso é uma ordem, né? Ou seja, ser testemunha de Cristo. Jesus falou, sedes minhas testemunhas, aonde estiver, né? Começou lá em Jerusalém, partiu até os confins da terra, né? Ou seja, não importa se você achar que aquela pessoa está totalmente perdida, não, isso aí não tem salvação. Calma aí, cidadão, você não sabe, né? Deus é soberano para mudar a vida de uma pessoa totalmente ímpia, imperfeita, cruel. Ele tem, vamos fazer assim, né? Não podemos entrar nos preceitos de Deus, né? A resposta eu coloquei até assim: o por Deus está definido, mas não sabemos quem Deus predestinou, por isso devemos anunciar o Evangelho. Devemos anunciar. Para Deus já está definido, é anunciar o Evangelho. Na parte 4.2 da pergunta, vem falar: qual deve ser a maior alegria do cristão aqui na terra? Qual deve ser a maior alegria? O irmão está com essa pergunta, vê essa passagem, por favor. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem aos espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Que bênção, né? Então, a maior alegria nossa é saber que o nosso livro está lá rolado, né? No nome, né? Ou seja, o nosso nome está lá rolado no livro da vida. E quando ele chamar, ele fazer lá a chamada, né? Então, que o nosso nome esteja lá, no lugar, é que Deus tem misericórdia de nós. Acho interessante, Charles Spurgeon usou uma frase assim: que antes de eu nascer, Deus me escolheu, porque depois de nascido, eu jamais escolheria ele. Ou seja, então sempre nós devemos baixar e render graças ao Criador, que é o maior, né,
um soberano, todo-poderoso. Porque nós, gente, imagina, nós íamos buscar a Deus, senão o Espírito Santo nos afirmar o que nós temos em mente, no coração. Nós queríamos viver a vida e aproveitar o que tivesse, né? Gozar. E Paulo alertou Timóteo, né? Mesmo que você está na sua mocidade, né? Busque a Cristo, né? Seja um servo, não vai gozar do que a vida tem te oferecer, porque isso aí tudo vai passar. Isso aí alertou o jovem Timóteo. E nós, mesmo que estamos aí, temos as crianças, os jovens, devemos o quê? Sempre anunciar, ensinar, para que não venha afastar do nosso Senhor. Esse é o nosso dever, anunciar o Evangelho. Vamos lá, continuando. Na parte 5, diz assim, aí na folha de vocês, né? Segundo o eterno e imutável propósito, segundo o santo conselho, beneplácito, como eu já falei, bom prazer, da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras, e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura, que isso movesse, como condição ou causa. A pergunta: predestinação ou eleição é uma doutrina bíblica e não dos calvinistas. A palavra predestinado é bíblica. Eleito e eleição aparecem 14 vezes no Novo Testamento. O que ensina essa doutrina? Então, vem falar da predestinação e da eleição, né? Vamos lá, irmão. Eu peço ao irmão que está com a passagem dessa pergunta que faça a leitura, por favor. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 11. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso, né? Ou seja, então, é um versículo muito conhecido em falar da predestinação, né? Ou seja, a sua vontade, Deus já determinou, já decretou o plano da nossa salvação, né? Eu coloquei como resposta assim: a doutrina da eleição é que antes da fundação do mundo, Deus escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Acho interessante essa palavra santidade. A gente tem que buscar em Cristo, porque que Jesus fala? Sede santos, porque eu sou santo. Fugir das coisas ruins desse mundo, das coisas do mal. Mesmo que nós estamos no mundo, nós temos que saber dar testemunho da palavra, da verdade. Nós somos rodeados por coisas boas que o mundo oferece, mas devemos ter muito cuidado. Acho interessante que se Jesus, né, certas denominações falam assim, já pensou se Jesus falasse para aquele jovem rico, quando ele chegou assim, Senhor, o que eu devo fazer? Eu já faço tudo, né? Faço tudo para o Senhor. Então vai uma coisa, faça uma coisa, vá lá e oferece 200 bois que você tem lá na igreja, no templo, entrega lá. Você vai fazer o que para ajudar os pobres, né? O templo, o que eu for preciso, entrega lá essa oferta, 200 bois. Foi isso que Jesus falou? Não. Vem, largue tudo e segue, né? Ou seja, o que aconteceu com aquele jovem rico? Entristeceu. E aí, você pergunta, foi salvo? Não sei, só Deus sabe. Rodrigo, mas pensando nesse jovem rico, Jesus falou para ele entregar tudo. Aí você trouxe esse faz de conta, dá 200 bois, né? Talvez ele tivesse 1 milhão de cabeças de boi. Mas aí pensando, se Deus chegasse para nós hoje, falasse, Rodrigo, Eunice, entrega tudo que você tem para a igreja. E aí, nós vamos entregar? A gente fala que a gente obedece a Deus. Irmã, eu penso em uma situação assim que a gente tem que ter, assim, se a resposta é de Deus mesmo. É ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida.
Porque as denominações aí que a gente tem, não vou citar aqui para não prejudicar nada, que pede isso, né? Não, Isso mas não é eu não bíblico. estou falando da igreja falar, não, do pastor falar, não, é Deus. Se É Deus Deus. chegasse para você e falasse, aí Deus ia provar a nossa fé. Ia provar. Ele ia provar se nós somos fiéis até a morte. Mesmo caso de Abraão. A gente se pôr ali no lugar dele e fala, será que eu entregaria meu filho a sacrifício? Como ele fez? Ele foi, preparou. Ele foi até o fim. Abraão foi até a morte. Só que Né? ele tinha certeza que o filho não ia ser sacrificado. Ele manda o outro esperar, né? Ele manda o servo esperar e fala assim, nós vamos lá fazer sacrifício. Eu creio que ele tinha a certeza que Deus ia ressuscitar ele. Ele era homem de fé. Eu creio que Aí ele eu tinha nós essa- somos esses homens de fé que Abraão foi. Ele acreditou pela fé. Nós aqui estamos provando que a nossa fé não é. E vamos lembrar de uma parte que Deus fala para Abraão: de ti farei uma grande nação. Bom, Abraão sabia que Deus ia dar uma providência. Se meu filho morrer, mas Deus vai dar uma providência. Eu não sei como. Ele foi. Porque se de ti farei uma grande nação. Eunice, se Deus falar para nós, minha amiga, nós temos que ajoelhar no chão e falar assim: Senhor, faça o que tu queres. Aí é pela fé. Eis-me aqui. É pela fé. O que Isaías fala, né? Aqui está o teu servo, né? Ou seja, colocar de prontidão, estou pronto se eu quiser. É, Eunice? Mas, aí eu lembro daquela passagem: o que Deus coloca em nossa vida? Aquilo que nós suportamos. Ele não vai colocar ninguém à prova. Deus não coloca ninguém à prova. Você sabe disso. Porque Ele sabe que se eu colocar à prova, muitos de nós vamos negar. Vai enfraquecer. Vai ou não vai? Vai, né? Mas Deus não vai para a prova. Ele sabe que serve meu, que se eu fizer isso, ele vai enfraquecer. É por isso que nós temos que vigiar o tempo todo. Vigiar e orar. Mas igual você falou, há momentos na nossa vida que a gente vai ter que expor uma coisa assim, mas isso não, Senhor. Mas eu quero. Às vezes não é material, mas é algo. Né? Prontidão, serviço, alguma coisa. Porque a gente pede, Deus me transforma. Mas quando Ele vai se transformar no que está errado em você não acha bom. Só seguindo aí, irmãos, vamos para a parte 6, já está quase terminando, para a gente terminar, né? Foi deixa eu ver aqui, a 5.2, nós já lemos, né? Não? 5.2 não. Então vamos lá para 5.2. O controle da salvação está nas mãos de Deus ou dos homens? O irmão que está com a passagem aí. Aí João 6,37. 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, então o controle de tudo está na mão de quem? Do nosso Deus, né? Vamos para a parte 6. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para bem em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. A pergunta, 6.1. Quais são os meios usados por Deus para salvar os eleitos? Olha o irmão que está com essa parte, lê o verso, por favor. 6.1. Está com alguém? Deve estar com a Eliane. Não, ela me deu as dela. Te
Deu, Elis? Lê, por favor, então. Não, mas até eu não estava aparecendo 6.1, não. Estava não? Ninguém aí tá? Então vamos ler lá, irmão. Vamos ler uma passagem, por favor. 1 Pedro 1:2. Vamos ler lá então. Está lendo com os irmãos? 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz que sejam multiplicando. Ou seja, né? Quais são os meus usados? Primeiramente, né, o perdão em Cristo, né, em Cristo, somente em Cristo, né? É que Ele, né, nos dá os meus usados, totalmente em Cristo, resumindo pluralmente, é em Jesus, né? O perdão, a redenção, no sangue redentor de Cristo Jesus, segundo a benevolência da sua vontade. Tudo isso somente no nosso Salvador Jesus. 6.2. Como foi a sua conversão? Compartilhe brevemente. Aí é pessoal, né? Não sei se alguém queria, né? Se alguém quiser comentar a sua conversão, podemos passar para frente, né? Que cada um tem a sua particularidade, né? Isso é um pouco pessoal. Vamos para a parte 7. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concede o recurso de misericórdia, como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas, o resto dos homens, para o louvor da sua gloriosa justiça, foi Deus servido, não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. A pergunta 7.1: quem decidiu não salvar aqueles que não foram eleitos para a salvação? 2 Timóteo 2, 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ou seja, então, se ele pergunta, né? Quem decidiu não salvar aqueles que não foram eleitos para a salvação? Nosso Deus, porque Ele criou vasos para a honra e outros para a desonra, utensílios que serão utilizados e outros que não serão utilizados, né? Como está falando aí 2 Timóteo. Então, respondendo o nosso Deus, pois Ele fez esses vasos, né, para a honra e outros para a desonra. A pergunta 7.2: há injustiça da parte de Deus em não salvar alguns pecadores? Não tem passagem. Eu pergunto aos irmãos: há injustiça da parte de Deus? De não salvar alguns pecadores? Deus é justo. E esses que não são salvos são aqueles que não se arrependeram. Então, Coração duro, né, Fred? Irmãos, abre lá no Romanos capítulo 8. Achei interessante fazer um paralelo com essa pergunta. Romanos capítulo 1, o verso 28. Estamos quase terminando já. Só finalizar aqui o estudo. Romanos capítulo 1, verso 28. Diz assim, fazendo um paralelo: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, intentores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha aqui, pessoa que vive desse tipo de estilo de vida é reprovado. Isso aqui é pessoas, né? Vários adjetivos, né, que nós temos de uma pessoa que não tem a salvação. Mas ele já foi reprovado, né? Deus já não. Não, já isso aí já está condenado. Nasceu para ser condenado mesmo. Vamos pegar Judas.
ai daquele que traiu o filho do homem. Ou seja, então, né, conheceu e ainda praticou uma coisa, como se diz, né, contra a vontade do Senhor. Ou seja, enganando. Né? Ok. Vamos lá, parte 8, a última parte. A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Pergunta: como devemos tratar essa doutrina da predestinação, ou da eleição, né? Vamos dizer assim? Peço ao irmão que está com essa passagem 8.1, e passa a leitura, por favor. Romanos 9:20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou seja, vamos questionar a Deus? Quem somos nós, né? Ou seja, nós devemos tratar essa doutrina da predestinação. Coloquei aqui: o que é revelado na palavra de Deus pertence a nós e aos filhos, e o que não é revelado não nos pertence. Assim nós devemos tratar a doutrina da predestinação como doutrina bíblica, né, segundo a palavra de Deus, e não devemos questionar a Deus, né? Por que, Senhor? Por que disso? Ou seja, né? Jó fez isso. Questionou a Deus e Deus perguntou: onde você estava quando eu fiz o céu? Onde você estava quando eu fiz as estrelas? E depois ele arrependeu, né? Ele viu. Ou seja, né, assim, então tudo, a providência, mas Deus já conhecia o coração de Jó. Por mais que passe de sofrimento natural, mas Deus já conhecia o coração de Jó. Então, assim, a gente não tem que questionar a Deus, porque a gente questiona. Eu estava lembrando daquele tragédia lá de Petrópolis. Quantas vidas, né? Por que, Senhor, você permitiu uma cidade inteira ser arrasada por enchente, com alagamento, destruição, né, deslizamento de terra? Deslizamento, que situação. Mas vamos questionar a Deus? Não. O propósito de Deus já foi feito, né? Elaborado. Ou seja, aí vem a causa natural do homem. O homem tomou as providências, né? A questão de deixar aquelas moradas lá em cima de morro. Ou seja, aí vamos culpar a Deus por isso? Não, claro que não. Então nós temos que questionar a Deus em nada, a questão da eleição, da predestinação. Nós temos de ter fé, né, porque tudo que é revelado pertence a nós e a nossos filhos, o que não é, somente a Ele. A última pergunta: o que a doutrina da predestinação deve motivar ou produzir na vida do eleito salvo? E aí? Obra. Acho que um desejo de viver com a glória dele. Se eu vivo com a glória dele, eu faço tudo que é da vontade dele. É isso aí, né, irmãos? Eu coloquei assim, a alegria, né? Porque a gente tem que ter convicção da nossa salvação, né? Certeza da salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque é você e Deus. Então nós devemos ter isso dentro de nós. Eu respondo pelos meus atos, a Simone responde pelos dela. Eu não vou ajudar ela a ser salva? Não. Ela que tem que buscar ao Senhor, buscar a Cristo. Assim, os filhos, nossos filhos também devem ser da mesma forma. Ninguém vai salvar ninguém. Ou seja, nós temos que ser convincentes, ou seja, ser entregues ao nosso Salvador, que é Jesus. E a sua casa, como diz Josué, eu e minha casa. Então, fazer o trabalho do Senhor, né? Então, ser alegres nessa questão, né? Ou seja, o que ela vem trazer para nós é a questão da doutrina da eleição. Irmãos, então vamos estar encerrando, né, o nosso estudo. Chegamos aí ao final, né? Foi um tema assim, bastante interessante, né? Ao mesmo tempo delicado, né? A questão da eleição, né? Mas é muito bom, né? A gente conhecer e ter essa certeza que a nossa esperança está somente em Cristo. Eu peço então, por isso, que você traga uma oração para nós, né? Encerrando a escola dominical. Isso. Deus querido, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo aprendizado e pela leitura da tua palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos
da tua glória e nos alegrarmos na salvação através de Jesus Cristo. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Que todos tenham um bom almoço, um bom domingo, né? Que Deus te abençoe. Um forte abraço.